Vai abrindo a sua Bíblia lá em Marcos 5. O pastor já deixou a deixa aí, né? Achou? Que nem tem uns pastores que falam. Quem não achou, diga misericórdia. Queima ele, que não lê a Bíblia e não sabe onde que está Marcos. Tá bom, vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que, por Deus, não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus, com insistência, que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e ao povo. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Diga: Jesus não o permitiu. Mas disse, pode repetir, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Amém. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti misericórdia mesmo e graça do Senhor e o poder do Teu Espírito sobre nós para transmitir esta palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Então tá bom. Cadê o Nicolas? Chama ele lá. Músico é aquela coisa, né? Fica lá discutindo, você errou aquela nota, você que não sei o que e tal. Eles vão lá para o fundo lá. Mas eu queria honrar esse menino e dizer para você o seguinte: hoje eu sou aluno dele, né? E há um ano atrás eu peguei e falei assim: Nicolas, me ensina esse teclado aí. E ele então começou a me ensinar. Bom, eu não aprendi música hoje, né, gente? 2007, só para você ter uma noção. Eu e a Rita, nós estamos num outro ministério.
E a gente tinha que implorar para uns miseráveis dos músicos lá daquela igreja vir lá tocar para os casais para nós. Eu falei assim, o quê? É assim que você tem que ser. Você tem que ser decidido com algumas coisas, com relação à sua vida. Eu peguei e me inscrevi numa escola de música. Falei assim, vou fazer teclado. Nicolas, está lá, levanta a mão. Levanta, olha lá para trás. Aquele lindão lá, né? Está com a gente mais de 10 anos já na casa de Deus. Começou piazinho aqui, né? E foi crescendo. Então, se você quiser aprender de músicas, ele é professor de música. Ele vai te ensinar violão, se você quer, teclado, baixo, bateria, aquele ovinho, se você não aprender a trocar nada de prato, senão você quebra os pratos e larga esse negócio que não é para você. Então, mas ele vai te ensinar, vai ser uma benção, né? E aí, naquele tempo lá, só contando para vocês, né, eu falei assim, não, eu não aceito isso, né? Ficar implorando para o cara vir tocar um louvor para nós nos casais lá. Eu peguei, me inscrevi, fui fazer aula. Fiquei 1 ano, mais ou menos, aí aprendi parte teórica, teoria musical e tal, e foi indo. Depois, quando a gente chegou na igreja da Aliança, né, não tinha músico. Que toda igreja começa sem músico mesmo. Acho que Deus prova a gente, né? E aí eu peguei a violinha, sentado, eu não conseguia. O Valdir tira sarro, né, os mais velhos, né, que eu ficava lá assim, tentando acertar as notinhas. E a Rita cantando. E Deus lá do céu diz assim, tem misericórdia. Né? Era bem desse jeito que começou. Mas foi assim. Depois, claro, Deus foi, né? Aí um dia eu peguei e falei assim, Bruno, quer aprender violão? Eu ensinei violão para o Bruno. Meu Deus, vocês nem acreditam. Vocês não acreditam nisso, né, gente? Fui eu que ensinei para ele os primeiros acordes. E, claro, depois ele deslanchou, né? Hoje, meu Deus, uma voz assim lindíssima que ele tem, né? Deus ungiu ele, porque ele ficava lá no escritório aqui cantando lá. Cantava assim e tal, cantava. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Você tem um potencial dentro de você que você não sabe. Agora, você precisa dedicar, você precisa fazer as coisas, você precisa ir atrás, você precisa correr atrás do teu sonho. Se é música, amém. Se não é, vai correr, vai fazer sua faculdade, vai estudar, volta a estudar, sabe? Entende? Tudo tem que ter sacrifício na vida, senão você não alcança seu objetivo, né? E pensando nisso, você veja bem, não é, a gente está ali, claro, a gente não é aquele profissional, mas a gente está, um dia que faltar um aí para tocar o teclado, estou eu ali, né? E aí, né, os meninos também estão praticando aí, estão indo bem, a gente sempre motiva eles, né? Igreja, gente, isso que eu quero dizer para você também. Eu ouvi isso de um pastor uma vez e isso ficou marcado em mim. Igreja não é local aqui de profissionais. A igreja, de uma maneira geral, ela é feita pelo povo de Deus. Se tiver muito perfeito, não é povo de Deus, que nós somos imperfeitos. Então, um sempre vai errar, mas amém, vamos buscar, vamos estudar, vamos nos dedicar, entender que às vezes a pessoa ela quer assim, perfeição, né? A gente quer que você se dedique, que você faça o seu melhor, mas entenda uma coisa, você precisa ter esse entendimento de que nós estamos numa comunidade imperfeita. Eu não posso dizer para o pé, não preciso de você. Eu não posso dizer para o dedinho do pé, ou dedinho da mão, o mindinho lá, eu não preciso de você, um precisa do outro. E é nessa maneira que o Senhor quer que a gente cresça, né? Um suportai-vos uns aos outros, disse o Senhor. Então você vai ter que ser suporte para Ele, e também engolir algum sapinho aí também, de marcha ré, inclusive, porque o Senhor te chamou para viver em comunidade, amém? Quem não consegue viver em comunidade se chama os desigrejados hoje. Gente que, não, lá todo mundo, essa igreja e não sei o quê. Ué, peraí. Então, veja bem, você é tão santo, por que você está vivo ainda, miserável?
Por que o Senhor não te recolheu ainda? A pessoa tem que pensar dessa maneira. Por que nós não fomos recolhidos ainda? Recolher, sabe o que é? É morrer, né, gente? Por que você não morreu ainda? Porque quando você morre salvo, aí o Senhor te recolheu, você foi para o céu. Mas se você está vivo ainda, é porque o Senhor quer nos tratar. Ele quer tratar com a gente. Ele quer mostrar onde eu preciso melhorar. Aonde Ele quer modelar a gente. Você sabia que você é um barro nas mãos do oleiro? Que Ele quebra você e faz de novo a hora que Ele quer? Ele faz você ter lutas, muitas vezes, que você diz assim, por que essa de novo? E olha o que acontece aqui nesse texto. Jesus, Ele então está saindo de uma tempestade e Ele está chegando num outro problema. Porque Ele está chegando na terra dos Gerazenos ali, ou Gadareno, né? Como diz na outra versão, e quando ele chega, ele enfrentou uma tempestade. Jesus estava dormindo no barco. Se você olhar o capítulo anterior, você vai ver. Jesus está dormindo no barco. E quando ele aporta lá, né, põe o pé lá no chão, o que tem? Um capeta lá esperando Jesus. Nossa, não tem um tapete vermelho. Não tem um breakfast, não tem uma comida, um café legal lá, não tem um café colonial esperando Jesus. Já vem logo o demônio lá, que ele bate de frente com ele. Então, entenda uma coisa, a vida do cristão ela é assim, ela é de glória em glória, de vitória em vitória. Então, para ter a vitória tem que aparecer o problema, e você precisa entender isso. Senão você desiste, assim como muita gente, né? Que hoje desistiu de estar aqui por causa da chuva. E hoje está tão bom para ficar em casa, né? Tão bom para nem ouvir a palavra. Aí, como que faz daí, se você não... Aí eles estão assistindo lá, né? Oi, povo da aliança. Então, tá bom. Terça-feira tem o Aliança Mais, viu? Os líderes que estão em casa, não falte. A gente vai ter uma conversa. Terça, só para líder dessa vez, tá bom? Não vai dar para você vir aqui, você que gosta, que é família. Essa vez só para líder, para a gente ter essa conversa, né? Esse pé de orelha, uma coisinha bem gostosa, assim. Vai ter o breakfast, né? Então, quando ele chega lá, ele pisa, já vem o problema. Agora, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, tem que haver transformação. Amém, gente? Tem que haver. Quando o Senhor entra em nós, tem que haver uma mudança. Não dá para a gente ficar daquela mesma maneira que a gente vivia, né? Então, Jesus chegou ali, deparou com aquele problema, né? E ele desembarca e ele vê o homem lá no sepulcro. Ele vê o homem no sepulcro, e a Bíblia diz assim, que lá no sepulcro, no verso 2, diz assim, que lá no sepulcro o homem veio ao seu encontro. Você vê, o problema está vindo ao seu encontro. Você diz, poxa, mas não fiz nada. E ele está vindo em meu encontro. Só que esse problema que vem a seu encontro é para você não passar por ele, no sentido de pular o problema. Não, eu vou enfrentar. Essa é a parte que cabe a nós como cristãos. Eu tenho que enfrentar esse problema, porque senão esse problema vai vir lá na frente de novo. E a sua parte é você enfrentar aquilo que está vindo. E muitas vezes você não entende por que está vindo esse problema, mas você tem que enfrentá-lo. E esse problema aqui era uma pessoa, né? Era um demônio que estava dentro de uma pessoa. E a Bíblia diz que esse homem, ele vivia então num cemitério. Ele vivia num sepulcro. E a Bíblia diz assim que não tinha como as correntes prendê-lo. Que interessante que eles amarraram. Você vê que a sociedade é assim, ela descarta as pessoas. Provavelmente o povo da cidade, né? Eles não tinham a noção e a visão espiritual do que estava acontecendo. Aquela pessoa era uma vítima do diabo. E o que eles fazem? Eles amarram eles, acorrentam, né?
Olha no verso 4, diz assim, que havia sido acorrentado pés e mãos, mas a força do inimigo é tão grande, que ele quebrava as correntes, quebrava os ferros dos pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Né? Então, eu quero te dizer uma coisa para você. Olha só. Quer aprender de libertação? Venha na sexta-feira. Em especial no dia 26, que nós vamos começar aqui na igreja, o Vale do Sal. Que é um dos propósitos que Deus nos deu lá da igrejinha, que se tornou grandioso. E que às vezes a pessoa querem aprender, mas não querem vir aqui, né? Eles querem ter gabinete com o pastor para me ensinar eles. Não, o teu ensino é aqui, ó. Você quer aprender, você vai ver cara a cara o diabo e como que a gente lida com esses miseráveis aí do inferno. E aí, nós também vamos fazer, porque, gente, você para entrar nessa batalha, né? Jesus, o que ele fazia para entrar na batalha? Ele amanhecia na oração. A Bíblia diz que a quarta vigília para baixo, 3 horas da manhã para baixo, ele estava no monte orando. E então nós vamos fazer a primeira sexta-feira, que a gente vai fazer 7 sexta-feira lá no alto do monte. E a gente vai levar uma semana lá os homens, mas a primeira parece que as mulheres querem ir. Então, essa vez só vai mulher com a gente. Cadê as mulheres de fé aí para ir comigo? Lá no monte. Que a pastora vai organizar essa parte. Nós vamos lá no Morro do Cal, ela já falou para mim, então tá bom. Seba nas canelas. Na outra daí, pastor. É na outra porque sexta não dá. Vai ter que ser na outra sexta, na primeira semana mesmo, vocês vão ter a honra de subir lá no monte com a gente. Vamos dar a honra para vocês, viu? Vocês não foram as primeiras que foram ver Jesus ressuscitado? Vão ter que passar sebo nas canelas para ser as primeiras para subir o monte. O Monte do Cal lá vai ser uma benção. Então, olha só o que aconteceu aqui. Todas as mulheres estão convidadas, eu acho, né, pastor? Só precisa ter fé, né? Precisa ter água, precisa ter um tênis ou uma bota, precisa ter disposição, lanterna e fé. Só isso. O resto deixa com o Espírito Santo que ele faz na sua vida. E aí então ele se cortava. E a Bíblia diz que ninguém conseguia dominá-lo. Gente, olha que luta. Jesus já chega ali, pá, meu Deus do céu, que situação. Mas interessante que o diabo, né, ele conhece Deus, ele sabe quem é Jesus. Né? Você sabia que você talvez sabe quem é Jesus, mas será que Jesus sabe quem é você? Tenho certeza que ele sabe quem é você. Jesus sabe todas as coisas, em todos os momentos. Ele é onisciente, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem a ciência de toda essa terra, porque ele criou tudo. Né? Para mim não cabe como uma pessoa se autodefine ateu sem contemplar a beleza de Deus nessa terra. Né? A criatividade do homem de fazer um microfone para resolver um problema, que é, no caso, a comunicação, para fazer uma câmera, para fazer transmissão daqui até a casa da pessoa. Isso é dom de Deus na vida do homem. Né? Quando a gente olha para a natureza, e vai para uma natureza aí, acampar, que a gente gosta, inclusive de monte, essas coisas, tudo, isso aí tudo a gente gosta. Né? Desde piá, eu sempre andava subindo lá o Pico do Marumbi, fumando uma maconha lascada, mas eu gostava e ia para lá. A gente ia de trem, aquela nuvem, não de glória, mas uma nuvem de maconha dentro do trem. E a gente ia subir o monte lá. Então, essa parte esportiva sempre esteve dentro de mim, e depois que a gente veio para Cristo, eu disse assim, o quê? Monte para mim? Depois da 100ª vez que eu subi, junto com a equipe, o Anhangava, que dá 1.470 metros de altura, depois da 100ª vez, não contei mais. Então, tem que haver um preparo para você entrar nessa guerra.
nessa batalha. Jesus então entrava, mas ele sabia, ele preparava. E quando ele chega ali, ele é reconhecido, porque o inferno tem que saber quem você é também. Jesus ele sabe quem você é, e ele diz assim, que ele te conhece, porque semana passada a palavra foi assim, qual que foi o tema? Eu não te conheço. Ai, ai, ai. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele falou. Só que eu entendo o seguinte, que se você está no caminho do Senhor, você é conhecido dele. Agora o inferno tem que te conhecer também. Você não pode ter medo disso, até porque está aqui na Bíblia. E quando a gente está vendo aqui essa passagem, né, o diabo está dizendo assim, no verso 7, gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É uma pergunta. Rogo-te que por Deus não me atormentes. Por que o diabo está falando para Jesus não atormentar ele? Porque todo mal nessa terra, todos os demônios que estão aqui cometendo todo tipo de atrocidade, toda injustiça nessa terra, seja do homem, matando pessoas, ou abusando de crianças, toda essa injustiça vai acabar um dia. Porque hoje Jesus, ele está, exalando a sua graça e seu amor nesta terra, chamando ao pecador ao arrependimento, para que ele venha e se dobre a ele. Então o amor de Deus está sendo derramado nesta terra através do Espírito Santo. Só que chegará um momento em que ele colocará a sua toga de juiz soberano nesta terra, e há de julgar vivos e mortos. Inclusive, o mundo espiritual será atormentado pelo Pai, pelo Senhor Jesus. Todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Inclusive a morte, o inferno e todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, que não quiseram aceitá-lo. Ele virá como juiz, então. Quando a gente vê, então, esta passagem, a gente vê assim, que ele está dizendo assim, não me atormente. E pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Quando ele fala aqui, saia desse homem, no próximo verso diz assim, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Então por que ele não saiu de primeira? Se agora Jesus perguntou o nome, é porque Jesus está dando para a gente um ensino, amém, gente? Porque se o Senhor manda, o mal tem que cessar, o mal tem que parar e o demônio tem que sair da vida da pessoa. Mas aqui ele queria nos ensinar algo, que é o que ele vai ensinar a gente. E esta semana, Deus vai mudar a sua história e a sua vida. Esta semana, através desta palavra aqui. Estava falando com a pastora hoje, a gente foi levar os nossos netos lá na casa deles, lá em Campina Grande, e eu falei, meu Deus, hoje de manhã, eu fiquei impactado. Falei assim, eu não preparei isso aqui, e daqui a pouco começou a sair coisa, e veio coisa e tal, e eu falei, meu Deus do céu, quanta revelação, quanta coisa nova, nunca, já tinha lido esse texto, mas dessa maneira não, e aí, porque até esse momento aqui, gente, a gente está construindo uma introdução ainda, sabia? Está construindo uma introdução para você entendendo, aos poucos. E olha o que Jesus vai falar assim, ele pergunta então, qual que é o teu nome? E o demônio diz assim, o meu nome é como que é? Legião. E ele respondeu, porque nós somos muitos. Olha só, legião, o demônio pega o tipo de palavra da época. Ele pega o conceito histórico do momento.
Ele pega o conceito histórico do momento. Uma legião, ele está se referindo ao quê? A um batalhão do Império Romano, que eram chamados de legiões. Então, uma legião ela podia ser, de 6.000 soldados até 9.000 soldados. Então, olha só o número de demônios que existiam dentro deste homem, desta vítima, que a Bíblia não fala do nome dele. Mas diz que tinha uma força, imensurável. E quando a gente vê aqui, olha o que ele vai falar, no verso 10, ele diz assim, e implorava a Jesus. Os demônios têm que implorar para o Senhor. Implorava para Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Veja só, o Senhor, Ele deu autoridade para o filho e filha de Deus. Cadê você? Onde é que você está? O Senhor deu autoridade para você. Não deu autoridade só para pastor, não. O que hoje que a gente vê aí é só você ligar a televisão. Eu vou subir o monte, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê, eu. Só eu, vou mudar a sua vida, eu vou subir, eu vou orar, eu vou não sei o quê. Não, o Senhor deu isso para a igreja, para o servo de Deus que assume uma posição no reino de Deus. Ele não deu para um escolhidinho lá, queridinho dele, pastor, ou seja lá o que for. Ou obreiro, ou pomposo na igreja. Não, Deus deu para a igreja. Deu para o seu povo. Deu para os filhos dele. Agora, olha só, então, o demônio ele é territorial. Ele assume o território, ele não quer sair de lá. E quando você quer lutar pela sua família, pela sua casa, você tem que saber que você está entrando numa batalha espiritual, abençoado. Você quer libertar as pessoas? Não precisa ter a farda preta aqui da sexta-feira, que vai mudar a cor. Mas assim, você tem que saber aonde você está pisando. E a Bíblia está dizendo aqui que eles assim, não, implorou e insistiu, não queremos sair dessa região. Então, quando você, os pastores, que a gente está expandindo a tenda e tal, ampliando a tenda, a gente quer que eles realmente plantem igrejas, nessa cidade, região metropolitana, a gente quer isso aí. Campina Grande já tem, Colombo vai ter, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, São José dos Pinhais, Santa Felicidade, nós queremos ampliar a tenda, amém? Agora, o que eles vão topar com o que lá? Com legiões. Porque a legião está lá naquele lugar, está escrito aqui, não deixa a gente sair dessa região aqui, não. Ah, meu Deus. Agora me deu medo, acho que nem vou. É assim mesmo que acontece. Sabe por quê? Porque quando um pastor, Deus manda ele para aquele lugar, ele se torna o pastor daquela região. E ele vai ter que topar com um principado que está lá. E isso precisa entender. Por que tem igreja que fecha? Porque muitas vezes o pastor não teve discernimento desta parte aqui, em que existe um principado naquele lugar e que ele vai ter que lutar contra aquilo. E que se ele ainda tem coisas para resolver e não estão bem resolvidas, ele não suporta. Porque o demônio é legalista, os principados aqui. Aí ele vai dizer assim, uma manada de porcos estavam ali, estavam pastando numa colina próxima. E os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Olha só, ele pediu, ele implorou, de novo. Manda a gente para aqueles porcos lá. E Jesus então dá o quê? Uma permissão. Ele não mandou, mas ele permitiu que aqueles demônios fossem e tomassem o corpo, daqueles porcos ali. E olha o que diz então.
E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de porcos era de cerca de 2.000. E atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Bom, o seguinte, só quebrou mesmo como é que chama? Granja? O dono que cria porco? É granja? Tio Vitão me ajuda ali, o homem criador de porco. Quem quiser um porquinho. Aqui nós temos músico, aqui nós temos criador de porco, entendeu? Pururuquinha, né? Aqui nós temos de tudo, gente. Aqui tem gente que tem loja de carro, tem gente que tem loja de calota, loja de pneu, sorveteria, aqui, coxinharia, não sabia que tinha isso aí. Tá, então nós temos de tudo aqui nessa igreja. E assim, então, o que Jesus faz? Praticamente, ele permitiu, se ele permitiu agora, acabou quebrando a granja do homem lá, né? Mas o que eu queria entender com vocês é o seguinte, são 6.000 demônios. O que eles fazem? Eles entram em 2.000 porcos. Cara, 2.000 porcos, é muito porco, né, Marcão? Naquele tachinho lá na sua casa, aquele fogãozinho a lenha, né? Depois você convida nós para comer lá. Aí, olha só, entram então 6.000 em 2.000. Como que é isso, gente? Como que... Porque o Espírito é o Espírito. Como que ele expande dentro da pessoa? Como que ele busca um lugarzinho? São mistérios que a gente não entende. Mas os demônios e o diabo vão fazer aquilo que Jesus falou lá em João 10:10. O diabo veio somente a roubar, matar e destruir. Ele veio fazer esse trabalho dele. E ele faz muito bem. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vê então que aí os demônios, né, entram na manada de porcos, eles caem, precipício abaixo e acabam se afogando. E os que cuidavam dos porcos fugiram. E contaram esse fato na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então o povo curioso, né? Meu Deus, acabaram com a porcada do tio Zé lá, tio Zé agora quebrou, 2.000 porcos, acabou-se. Já que dá para a gente aproveitar alguma coisa, caiu lá no precipício, o neguinho já saiu com a faca na mão, dá um jeito de carnear o bicho e tal, levar uns pedaços para casa, pernilzinho. O povo curioso foi lá. Mas olha só, que interessante aqui. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram o quê? Com medo. Ficaram com medo. Olharam lá, meu Deus, mas esse cara não era aquele que andava lá acorrentado, quebrando tudo, que a gente botou uma corrente nele, uma bola de chumbo no pé do cara para ele não fugir, para ele ficar lá, e agora, olha lá. E agora a Bíblia diz que os discípulos provavelmente colocaram veste nele, porque se ele estava lá se cortando, ele já estava nu lá naquele lugar. Estava nu. E os discípulos então provavelmente colocam uma roupa nele. Mas o povo fica com medo. O povo não tem entendimento. Olha só então, que vai dizer ali no verso 16 assim: e os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Porque a Bíblia não fala demoniado, ela fala ninhado, porque é um ninho. Ele faz um ninho na vida da pessoa. E falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha aí o que eles fazem. Eles pedem para Jesus, sai da nossa região. Você veja que os demônios pediram para ficar. E o povo está pedindo para Jesus sair, aquele que é o libertador. Então entenda uma coisa, a sua parte é você levar o evangelho ao perdido.
a decisão fica por conta de cada pessoa. Essa sua parte, não é você. Você insiste com a pessoa, tenta trazer para a igreja, ora, jejua, e não pare de fazer isso, porque o tempo que você acha que é o seu, não é o mesmo tempo de Deus. Não é o kairós de Deus. Né? E você tem que entender isso. E agora, o que está escrito ali na sequência, é que a gente vai entendendo. Porque agora aquela pessoa que estava lá endemoniada, com cadeias, agora está ali sentado, né? Muitas vezes a gente expulsou demônios aqui na pessoa, muitas vezes até nos encontros nossos com Deus, a gente expulsou o demônio, dali a pouco a gente disse, daí rapaz, como é que está? Mas onde é que eu estou? O cara parece que viveu a vida inteira endemoniado. Porque a pessoa, ela foi para o encontro, ela nem sabe onde está. Ou ela está aqui, ela diz assim, onde é que eu estou? Você está numa igreja, rapaz. Você não sabia? Não sabia. Não sei nem como cheguei aqui. Sabe como que a pessoa chega nesses lugares? É a sua intercessão. A sua oração é que arrasta a pessoa. Mesmo que ela chegue aqui totalmente possuída. Para ter um encontro real com Deus. E quando... então o povo começou a suplicar para ele sair do território. Essa é a parte do impacto da palavra. Que eu quero que você agora, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Até agora foi só a introdução. Olha o que no verso, então, 19, Jesus, verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus, então, agora terminou a libertação, expulsou os demônios, fez tudo aquele alvoroço lá, trouxe gente da cidade lá, trouxe os fofoqueiros, linguarudo, todo mundo veio para lá. E aí chegou ali, e agora Jesus terminou o trabalho, está entrando no barco, e o homem então disse assim, Senhor, deixa eu entrar nesse barco, deixa eu te seguir, deixa eu te servir, deixa eu ser teu discípulo, eu quero andar contigo. Olha o que Jesus vai responder para ele. Jesus não o permitiu. Eu fico pensando assim, por que Jesus não permitiu? Bom, primeiro Jesus estava com 12 apóstolos, ainda não eram apóstolos, mas eram os discípulos dele, que ele estava andando com eles. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, Jesus não permitiu, porque esse homem talvez ia se estragar com os discípulos de Jesus. Não ia dar boa. Porque ali tinha um que vai trair ele ainda, o outro que vai negar ele, tem o outro que é o tal do incrédulo, tem dois que não tem paciência com nada, que é Tiago e João, que diz assim, Deus, Jesus, deixa nós mandar vir fogo do céu para consumir com esse povo de Samaria. E Jesus falou para eles assim, tu não sabes de que espírito sois. Então, e fora os outros, Mateus, cobrador de impostos, e aí vai, né, Bartolomeu e tal, e os 12 apóstolos. E quando a gente olha esses caras, a gente vê assim, Jesus, não, aqui não, deixa que esses caras aqui, eu estou tratando com eles. Eu estou no tratamento com eles. Estou andando com eles, estou discipulando eles. E esse homem, então, o que ele faz? O impacto da palavra dele é essa, que Jesus não permite. Que ele ande ali, que ele entre no barco. Mas que ele, então, olha só, e mais disse, mas vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de ti. Vá falar isso aí. Será que a gente, com esse tempo que a gente já tem de crente aí, não sei quanto tempo você tem de casa, você, no início, tinha muita paixão, você fazia tanta coisa pelas almas, e aí com o tempo foi vindo luta,
e tal, e batalha, foi tentando desanimar você. Você saiu de uma tempestade, já caiu uma outra, caiu num outro problema. Só que Jesus acalmou o mar e a tempestade, e acalmou também a angústia da alma desse homem. E é o que Ele quer fazer com a sua vida hoje aqui nesse lugar. Se você está com a sua alma angustiada, Ele vai te libertar hoje aqui nesse lugar. Ele vai fazer isso. Mas depois que você for liberto, ou liberta, você não pode guardar esse tesouro, né? Por mais que o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos um tesouro guardado em vaso de barro. É a sua salvação. Mas você não pode guardar a salvação só para você, você tem que esparramar. Eu vejo que é assim que Jesus, Ele falou lá em Mateus 28, e também em Marcos 16, que Ele disse assim, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será batizado, né? Será salvo. Né? Aquele que crer vai ser batizado, vai ser salvo. Vai falar novas línguas, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios. Aquele que crer e for batizado será salvo. É isso que Jesus está falando. Mas veja que Jesus já falou, o ide, já foi para essa pessoa. Já mandou, já diz assim, vai lá anunciar quantas coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. A gente não sabe a história desse homem. A gente não sabe se ele pecou para estar desse jeito. Mas de qualquer maneira é uma vítima. De qualquer maneira é uma vítima de Satanás. E agora ele precisa ser livre, ser liberto. Claro, gente, a Bíblia, né, como até falei hoje pela manhã aqui, né, muitas vezes a gente expulsa aqui o demônio da pessoa, né, e a pessoa agora ela tem que estar na casa de Deus. Ela tem que estar aqui, sendo discipulada, tem que estar aqui fazendo nova criatura, tem que já se envolver e batizar e tal, para ser uma nova criatura, para ganhar autoridade no reino de Deus. Provavelmente esse homem aqui, lá para frente, né, ele topou novamente, agora com os apóstolos, que estão como novas criaturas, cheios do poder de Deus, né? A Bíblia diz assim que o apóstolo Pedro, ao passar, somente ao passar, as pessoas colocavam as esteiras, né, que eram as macas, com as pessoas coxos, doentes, aleijados, pessoas que não podiam andar, e só a sombra de Pedro, quando passava, as pessoas eram curadas e libertas. Só a sombra. A gente que fica, às vezes, sai daí em nome de Jesus, e o diabo maldito não sai, né? Muitas vezes, por isso que eu nem faço, às vezes, isso. Eu simplesmente digo assim, olha aqui para mim, miserável, olha para mim, vê o que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim vai te queimar, agora vai te expulsar, seu desgraçado do inferno. O que é que você tem aí dentro de você? Você é cheio do Espírito Santo ou ainda não? O Senhor quer derramar seu Espírito sobre você. Vem para cá, Bruno. Olha só, para a gente encerrar aqui. A Bíblia diz assim, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Começou a anunciar em Decápolis. O quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Tem outra versão que diz assim, todos ficaram maravilhados. Sabe o que ele fez? Ele começou a anunciar nas 10 cidades. Começou a anunciar nas 10 cidades. Decápolis. Deca quer dizer 10. E polis quer dizer cidade. Começou a anunciar em 10 cidades. Você tem que entender uma coisa. O Senhor vai começar a fazer milagres na sua vida, quando você começar a anunciar no lugar onde Deus te colocou. Seja lá no seu trabalho, seja lá na sua escola, na sua faculdade, aonde Deus te plantou. É lá naquele lugar que Deus quer fazer na sua vida. E você precisa entender isso. Foi o que aconteceu aqui, né? Quando o Senhor me deu essa palavra, né? Vou contar aqui como é que foi. De manhã eu contei, vamos contar de novo.
Aí eu falei assim para a Rita, quinta-feira, né? É a nossa folga. Mas que folga que é essa que tem que trabalhar para Jesus? Tem que gerar a palavra para a célula. Então é mais trabalho ainda, sabia, né? Sabia ou não sabia? Para você que não sabe, a folga dos pastores aqui é na quinta-feira. E eu levantei cedo e falei assim, Jesus, eu não tenho nada para dar para aquele povo lá. E o teu povo, a tua igreja, jogando já, né? É teu, é teu, teu povo, tua igreja. Aí eu cheguei para a Rita, nós fomos tomar um café essa quinta-feira. Falei, Deus não falou nada contigo? Uma palavra aí só. Fala aí bem. Daí ela falou assim, vai correr. Sabe por que eu vai correr, né? Quem não sabe, vou contar. É porque assim, a maioria dos momentos que Deus fala comigo, quando eu ponho o tênis, vou correr 8 a 9 quilômetros. É nesse momento. Eu falei assim, Jesus, hoje eu não queria nem correr, né? Botei o tênis e fui correr. Quando estou no meio da corrida, veio essa palavra aqui. Né? Vai e anuncia as quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Vai e anuncia. Eu entendo assim, que o impacto da palavra, ela começa em nós quando o Senhor não permite algumas coisas. Quando você quer subir no barco e diz assim, não. Essa é a sua zona de conforto. Aqui não. Você vai ter que ir lá anunciar o meu amor para os perdidos. Você vai ter que começar a fazer isso. Fique de pé na presença de Deus. O impacto da palavra é esse. Vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E como Ele teve misericórdia de ti. Faça isso. Quanto louvor for cantando, tocando aqui. Essa canção que é maravilhosa. E de alguma maneira o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Se você quiser sair e vir aqui à frente, dobrar seu joelho, fazer a sua oração. Você está na casa do Pai, você tem liberdade para fazer isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Aleluia. Vai com essa bênção, abraça seu irmão, ótimo domingo.